pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tópico que vocês são apaixonados, que vocês amam de paixão, que vocês adoram trabalhar, adoram fazer, né? E aí eu acordei. Bom, como vocês sabem, a gente está falando em biossegurança, né? E a gente não tá, de fato, manipulando. Mas já, dentro em breve, a gente vai estar. Então, por isso, eu decidi bater um papo com vocês bem rápido sobre um tópico. Vocês estão cansados aí de ver situações problema, né, em cálculos. A gente começou lá desde o básico, né, com subtração, multiplicação, divisão, adição. Aí eu já entrei um pouquinho com a parte de porcentagem, com regra de 3, né? E eu sempre falei para vocês densidade. E eu sempre falei para vocês que na manipulação, o que mais vocês vão utilizar na área da farmácia em si é porcentagem e regra de 3. É claro que para eu saber porcentagem e regra de 3, eu tenho que saber multiplicação, adição, divisão, subtração, né? Mas via de regra, a gente cai em porcentagem e regra de 3. E aí, então, eu queria agora, teve um dos roteiros, a gente viu lá o básico, depois nós vimos focado no SUS, na dispensação do SUS, depois a gente viu focado em dispensação hospitalar, né? E eu falo muitas frases que, na verdade, vira um mantra na cabeça de vocês, né? Acha as verdades. Coloca a unidade embaixo de unidade, não deixa um número sem unidade, né? Que eu falo, 36 o quê? Então tem coisas que assim, espero que vocês lembrem. E aqui na manipulação, de verdade, o cálculo é mais simples, é muito mais simples. É entender porcentagem em regra de 3. Só que é lógico que a gente já tem conceitos de manipulação aí embutidos, né? Um deles eu já comecei a trabalhar com vocês desde o lado de trás. Que eu falo para vocês assim, ó, massa. Quais são as unidades de massa? Então, unidades de massa, grama, miligrama, quilograma, né? Unidades de volume, mililitro, que é o ml, litro, microlitro. O que a gente mais usa em manipulação de verdade, na manipulação, grama, miligrama, e ml, litro. Na indústria, a gente já usa quilograma, tonelada, tá? Microlitro, dependendo se você estiver trabalhando no laboratório de pesquisa. Mas isso aqui eu venho falando para vocês desde lá do começo do curso. Para não trocar, fala assim, massa, e vai me fala que a unidade, a resposta sai em ml. Não. Então, massa, grama, miligrama, quilograma, volume, ml, litro, microlitro. E onde que eu vejo massa? Eu sempre falei isso para vocês, na balança. E onde que eu vejo volume? Na vidraria. Ok? Só que agora, na manipulação, a gente vai ver que volume, a gente também pesa. E para isso, eu vou precisar do conceito de densidade. Densidade é massa sobre volume. Se eu sei, gente, o valor da densidade e eu vou lá e peso, eu sei a massa, eu descubro o volume. Então, a fórmula da densidade, fica a dica aí, voltem nos exercícios de densidade, porque a gente vai usar bastante daqui para frente. Então, o que eu queria discutir hoje com vocês, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma manipulação de ácido cítrico, 25%. Mas antes de ir para isso, eu preciso trazer esse conceito aqui para vocês, gente. Que a gente não pode, não é só a matemática pela matemática. A gente precisa entender o que está embutido dentro da manipulação, para a gente entender a porcentagem. Até hoje, em todos os cálculos que nós fizemos, 10%, o que era? 10% é 10 por 100, lembram disso? E aí, quando a gente transforma isso aqui em regra de 3, era sempre 10 gramas para 100 ml. Sempre foi assim.
gramas para ml. Por que era grama para ml, Dani? Porque normalmente quando a gente usa essa relação aqui, a gente está trabalhando com produtos líquidos. O produto final líquido. Por exemplo, trouxe aqui, por exemplo, uma amoxicilina. Moxicilina, a dosagem da amoxicilina 250 mg por 5 ml. Então, grama e ml. Por quê? Porque a amoxicilina, o princípio ativo, ele é pó. Só que o produto amoxicilina é líquido. A forma farmacêutica final é líquida. Por isso que a amoxicilina é grama e a forma farmacêutica final é líquida. Ó. Líquido. Aqui eu tenho uma gota. Solução para inalação é 0,250 mg, 0,250 mg por ml. Então eu tenho 0,250 mg, que é a massa de brometo de hipratrópio, em 1 ml, porque a forma farmacêutica final é gota, líquido. Agora, para a gente montar as regras de 3, a gente vai ter que prestar atenção o que é o quê? Se vai ser grama para ml, se vai ser grama para grama, se vai ser ml para ml. Ai, Dani, pelo amor de Deus, calma. Muita calma. Vamos aqui, ó. Para isso, é simples. A gente tem que entender se o princípio ativo é sólido ou líquido e se a forma farmacêutica final do que eu estou fazendo é sólido ou líquido. Então, ó, vamos lá. Se a forma farmacêutica final é líquida, o que significa isso? Xarope, líquido. Solução gotas, líquido. Solução ampola é líquida. Então, quando que a forma farmacêutica final é líquida? Se ela for xarope, se ela for solução gotas, se ela for ampola, já solubilizada, ok? Shampoo, no brasileiro, né? Português, abrasileirado aí, shampoo. Se for sabonete líquido, a forma farmacêutica final líquida, ok? Então, lembra lá da porcentagem? 3%. 3 o quê para 100 o quê? Se a forma farmacêutica final é líquida, o final é sempre ml, tá? Só que o que eu tenho que observar agora na manipulação para fazer o cálculo? Se o princípio ativo que eu tô colocando ali, se ele é líquido ou ele é sólido. Porque, gente, para fazer uma fórmula, vocês já sabem que vai vários princípios ativos. Pode ir, inclusive, vários princípios ativos, que aí seria um medicamento composto. Pode ir recipiente, adjuvante, coagulante. Não é só uma coisa que vai aqui. Então, tem várias matérias-primas que vão aqui, ok? E aí eu preciso saber se a matéria-prima que vai aqui, se ela é sólida ou líquida, para no final, se a forma farmacêutica final é líquida ou sólida. Nesse caso aqui, então, vamos olhar. Se a forma farmacêutica final é líquida, se ela for um xarope, gota, ampola, shampoo, sabonete líquido, o final é líquido, então vai ser sempre para 100 ml, numa porcentagem. Só que a gente tem duas situações. E o meu ativo, ou a minha matéria-prima, ela pode ser sólida ou ela pode ser líquida. Se a minha matéria-prima for sólida, isso significa que ela vai ser em grama ou miligrama. Se a minha matéria-prima for líquida, ela vai ser em ml ou em litro. Por isso que eu insistia nesses conceitos.
Agora, vamos montar a porcentagem. Pessoal, quando a nossa forma farmacêutica é líquida e o meu ativo, né, a minha matéria-prima for sólida, a gente fala que essa é uma fórmula peso-volume. Por que peso-volume? Porque a matéria-prima está em peso, grama, miligrama, e a forma farmacêutica final está em volume, porque a forma farmacêutica é líquida. Então, se eu ver lá, minha matéria-prima é sólida e eu vejo que eu preciso de 5%, por exemplo, para fazer dipirona gota, eu preciso de 5 gramas de pirona, que é sólido. Então, para montar a minha regra de 3, vai ser 5 gramas para 100 ml. Por que grama? Porque minha matéria-prima é sólida. E por que ml? Porque a forma farmacêutica final é líquida. 10% em peso-volume é 10 gramas, são 10 gramas para 100 ml. Lembrando sempre L maiúsculo pela IUPAC. 15%, 15 gramas para 100 ml. Ok? Que é o que a gente sempre fez. Por quê? Porque a maioria dos cálculos que a gente fazia era xarope, era gota, ampola. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o meu ativo ele pode ser líquido. Por exemplo, vaselina. A gente tem lauril sulfato para fazer shampoo, que ele tem o sólido e o líquido. Extrato de própolis, extrato de camomila é líquido. E aí, quando o ativo, né, a matéria-prima for líquida, para fazer uma forma farmacêutica líquida, como que eu entendo 5%? Agora, 5, já que é líquido, 5 ml para 100 ml. 10% de um ativo que é líquido, 10 ml para 100 ml. 15%, 15 ml para 100 ml. Só que aí, gente, tem um porém. Quando o ativo for líquido, ou a matéria-prima, né, for líquida, a gente tem sempre que prestar uma atenção. Porque aí eu vou precisar aplicar a fórmula da densidade. Tá? Porque aí, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Eu preciso de 15% de extrato de própolis para fazer 60 ml de um xarope de própolis. No total. Como é que eu montaria essa fórmula? Então, 15% de extrato de própolis para fazer 60 ml total desse xarope. Então, se é extrato de própolis, eu já sei que é líquido. Então, 15 ml para 100 ml. Resolvi a porcentagem. Qual que é o total da fórmula? Não é 60? 60 ml. X. Quando eu calcular isso aqui, x é igual... Então, fazendo o cálculo aqui, 15 vezes 60, então vamos fazer completo? 15 vezes 60 dividido por 100. Esse cálculo aqui vai dar 9 ml. Por que então que eu tenho que... Então eu já sei que vai 9 ml do meu ativo. Agora, pessoal, por que eu tenho que usar densidade então? Aí vai a minha dica. Se a farmácia que você estiver trabalhando, ela trabalhar por volume, o que você vai fazer? Vai pegar o seu extrato de própolis, vai lá numa pipeta, vai pipetar 9 ml e colocar na sua forma. Mas a maioria das farmácias não utilizam por volume. Ah, Dani, por quê? Porque o erro da vidraria é grande. Porque a vidraria você tem que ir lá no teu olho certinho para você conseguir acertar o menisco, e isso pode dar muita divergência em valor. Ah, então o que as farmácias fazem? Elas pesam. Aí, elas vão pesar 9 ml. Ai, não entendi nada, vai pesar 9 ml? Como é que eu peso 9 ml? Densidade. Como é que eu faria então?
se eu cheguei em 9 ml, que é o que eu preciso, como é que eu transformo isso em peso? A densidade é a massa sobre o volume. Então, a densidade do extrato de própolis, que é esse exemplo que eu estou dando, é 0,9. Eu vou ver isso aonde? Na farmacopeia, na literatura. Você tem que saber buscar esse valor, tem que saber de cabeça, tem que buscar o valor. A massa, qual que é a massa? É exatamente o que eu quero. Ah, e qual que é o volume? Tinha dado 9. Então, como é que eu resolvo isso? Multiplicação em cruz. Massa vezes 1 é igual a 0,9 vezes 9. Essa massa igual a 8,1 massa-gramas. Ou seja, eu fiz a porcentagem, adaptei, só que como o ativo era líquido, quando eu faço a regra de 3, saiu em ml. Então, se a farmácia que eu trabalhar por volume, não precisa fazer densidade. Ela vai lá, pipeta a quantidade que eu preciso do líquido, que eu vejo na vidraria, e vou colocar na minha fórmula. Mas eu já adianto que a maioria das farmácias não trabalha com vidraria, por conta do erro da vidraria. Então, ele vai pesar. E como é que eu transformo, então, o volume para massa para eu poder pesar? Densidade. Aí você faz a segunda etapa. Então, resumindo, se a fórmula farmacêutica for líquida e o meu ativo for sólido, é peso-volume, grama para ml. Se o meu ativo for líquido, é volume-volume, então é ml para ml. Ok? Muito bem. E agora a gente tem a outra situação. Se a minha fórmula farmacêutica final for semissólida ou sólida. Que aí seria o que, então? Exemplos dos cremes e exemplo das cápsulas. Então, quando a fórmula farmacêutica final for sólida, a gente não pode falar numa porcentagem que é, sei lá, 3%, 3 gramas para 100 ml. Porque a fórmula final, a fórmula farmacêutica final, vai ser em grama e miligrama. Como é que eu posso falar que é em ml? E aí eu tenho o mesmo raciocínio. O meu ativo pode ser sólido ou o meu ativo pode ser líquido, ok? Se a fórmula farmacêutica final é sólida e meu ativo é sólido, a gente fala que é uma formulação peso-peso. Por quê? Meu ativo é sólido, é grama, e a minha fórmula farmacêutica final é sólida, é grama também. Então, 5%, 5 gramas para 5 gramas. 5 gramas para 100 gramas. É sempre 100 no final. Quando se trata em porcentagem, a porcentagem é por 100. 10%. 10 gramas para 100 gramas. E 15%. 15 gramas para 100 gramas. Por quê? Por que esses 100 gramas? Porque a minha fórmula farmacêutica é sólida. E o ativo? Aí você tem que olhar se cada insumo que você põe ali, se ele é sólido ou se ele é líquido. Agora, quando o ativo for líquido, aí a gente já sabe que a gente vai ter a questão da densidade. Sempre que o ativo for líquido. E aí a gente vai se preocupar mais quando tiver lauril, que é líquido, e os extratos. Vamos fazer um xarope que vai um extrato, um shampoo que vai um extrato, ou uma tintura mãe. Aí a gente tem que descobrir a densidade. Como é que ficaria aqui? 5% do extrato de própolis, que eu dei de exemplo. Só que para a forma farmacêutica final é sólida, vai ser 5 ml, porque o extrato é líquido, em 100 gramas. 10 ml para 100 gramas. 15 ml para 100 gramas. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu quero fazer um creme. Eu quero fazer 80 gramas de um creme que é 5% de extrato. Como é que eu faria isso, então? Vamos lá. É 5%? Então, é extrato para fazer creme? Então, nesse caso, vai ser volume e peso. Então, 5 ml, porque o extrato é líquido, para fazer 100
100 gramas. Por quê? Porque aqui é creme, que é sólido. Ok. Quanto que é a massa total de creme? 80? X. Aí, a gente vai fazer esse cálculo. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Então, 80 vezes 5 dividido por 100, a gente tem, então, x igual a 4. O quê? 4 ml. Não assusta, não. Pra ver se acorda. 4 ml. Só que se eu cheguei em ml, ok. Se a minha farmácia, a farmácia que eu trabalhar por vidraria, ótimo, ela vai lá, pipeta 4 ml. Só que, se ela não trabalha por vidraria e ela pesa tudo, não adianta eu ter o resultado em volume, eu preciso passar o volume para massa. E como é que eu passo o volume para massa? Densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume. O extrato é o mesmo do exemplo anterior, então a densidade é 0,9. A massa é o que eu quero descobrir, eu quero passar os 4 ml para massa. E o volume? 4. Beleza, perfeito. Como é que eu resolvo isso? Multiplica em cruz. Massa vezes 1, né? Que aqui é a mesma coisa de T1. Igual 0,9 vezes 4. Massa vezes 1, massa. 0,9 vezes 4, 3,6. 3,6 o quê? Agora, gramas. Por que eu sei que é grama? A gente estava falando em densidade, né? Eu estava transformando. Então, nesse produto, o extrato de própolis, a densidade dele, eu tenho 4 ml e isso equivale em 3,6 gramas. Por quê? Porque a densidade é igual a 0,9 grama por ml. Certo? Feito essa parte conceitual, vamos fazer um exemplo, né? Vamos para a prática. Isso aqui é bem linda, uma fórmula que vocês fazem aí em manipulação. Manipulação de solução de ácido cítrico 25%. Ele já está até falando aqui que é peso-volume. Aí, o que vai? Ácido cítrico na porcentagem do 25%. O metilparabeno, que aí é um protetor, né, para a nossa fórmula, 0,2%, é um conservante. E água purificada, que é SP. Quantidade suficiente para. O que é quantidade suficiente para? É para completar o volume total que a gente precisa. Então, um volume total de 25 ml. Se a gente sabe que é uma solução, solução é líquida. E mesmo que eu não soubesse, o volume total está aqui, 25 ml. Então, a minha forma farmacêutica final é líquida. Ácido cítrico, pessoal, eu já vou falar para vocês que ele é um pó. Se ele é um pó, ele está em peso, é massa. E o metilparabeno também é um pó, está em peso, massa. Então vamos lá? Vamos fazer cada um. Então, ácido cítrico. E a gente tem um ácido cítrico 25%. E agora eu já entendi que ele é peso, volume. Então, 25%. 25 gramas para 100 mililitros. 100 ml. Ok? Ah, e qual que é o volume final que você quer fazer? 25 ml. Unidade embaixo de unidade. X. Vamos ver quanto de massa, então, que a gente vai precisar do ácido cítrico para essa fórmula? Então, vamos lá. 25 vezes 25 dividido por 100. 6,25. O quê? Unidade embaixo de unidade. Gramas. Ele já é pó, então é só ir lá, pega o princípio ativo, faz a pesagem de 6,25 gramas. Vamos ver o outro. Metilparabeno. Nosso conservante. Nosso metil é 0,2%. Eu já falei que o metil também é pó. Isso aqui eu tô falando porque vocês ainda não conhecem.
mas no dia a dia você já vai saber que metil é pó, do tanto que vocês vão usar. Ácido cítrico também. Então, se ele é pó, vai ser em peso. Então, 0,2 gramas para 100, o quê? ml, porque a nossa solução final é líquida. 0,2 para 100 ml. Resolvi a porcentagem. Agora, eu quero fazer quanto no final? 25. X. X é igual a 0,2 vezes 25 dividido por 100. 0,05. O quê? Unidade embaixo de unidade. Gramas. Você vai lá e vai pesar 0,05 gramas de metil. Muito bem, acabou? Não, eu já achei os dois sólidos. Agora falta a água. A água, gente, é quantidade suficiente para completar o volume. Então, vamos ver quanto que eu tenho aqui. A densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, a quantidade em massa e a quantidade em volume é a mesma. Falar que 25 ml de água é a mesma coisa que 25 gramas de água, porque a densidade da água é 1. Então, vamos somar esses dois aqui dos valores que eu já tenho. 6,25, vírgula embaixo de vírgula, né? Vamos somar isso aqui. Vírgula embaixo de vírgula, né? 10, 3, 6. Baixa vírgula. 6,30 gramas, né? O total. A água não é para completar o 25 ml? Que 25 ml para a água pode ser 25 gramas também. Então, quanto que falta para completar? 25 menos, a vírgula estaria aqui, né? Então, 6,30. Ok? 18,70, aí ou grama ou ml, porque a água, a densidade é 1. Então, é só pegar 18,70 ml de água, ou, que é o mais correto, mesmo o princípio da densidade, pesar 18,70 gramas de água na balança. Pesar mesmo. Ok? Esse aqui é um exemplo bem simples de como que a gente aplica esse conceito. Peso, 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 volume, 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 pensando sempre se o princípio ativo é sólido ou líquido e se a forma farmacêutica final é sólida ou líquida, tá? Se for líquido e a farmácia que você trabalha por vidraria, é só a regra de 3. Se a farmácia que você trabalha por pesagem, tudo pesa, tem que fazer a conversão pela densidade. Ok? E aí a gente vai fazer vários exercícios nesse sentido. Obrigada e até o próximo.